Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar de mais uma aula dos invertebrados, a última aula dos invertebrados, que é quando nós falamos dos equinodermos. Equinodermos que são, por exemplo, as estrelas do mar. Entre os equinodermos, nós temos, por exemplo, os ouriços do mar, pepinos do mar, serpentes do mar, bolachas do mar, lírios do mar e estrelas do mar. Esses animais eles são triblásticos, né? Então, eles têm endoderme, ectoderme e mesoderme no desenvolvimento embrionário. Eles são celomados, isso quer dizer que eles têm a cavidade do celoma completamente revestida pela mesoderme. Eles são marinhos normalmente. Eles têm simetria pentarradial, essa simetria aqui é diferente. Até agora, lembra que a gente estava falando de simetria bilateral, radial? Então, normalmente os equinodermos têm a simetria pentarradial, são 5 partes simétricas. E uma característica que vocês podem colocar 5 estrelinhas aí no seu caderno, nas suas anotações, é que esses organismos são deuterostomados. Isso quer dizer que o blastóporo, lá no desenvolvimento embrionário, vai originar o ânus. O que isso quer dizer, professora? O blastóporo é uma cavidade do organismo que é formada durante o desenvolvimento embrionário. Essa cavidade ela pode formar a boca ou o ânus. Os organismos deuterostomados vão ser os organismos que têm essa cavidade formando o ânus. Uma forma de você lembrar o que são os deuterostomados, né? Porque temos aqui mais um nome para decorar, é que quem deu o quê? Bom, no caso dos deuterostomados, deu origem ao ânus, tá bom? Só um jeitinho aí de vocês decorarem, mas nunca escreverás isso nas provas, meus amores. Como classificação dos equinodermos, nós temos, por exemplo, a estrela do mar, são os asteroides, as serpentes do mar são os ofiuroides, os lírios do mar, que são muito bonitos, são os crinoides, os pepinos do mar são os holoturoides e as bolachas do mar ou ouriços são os equinoides. Uma coisa muito interessante desses organismos é o tal do sistema ambulacrário. Eles ajudam na movimentação das estrelas do mar, bolachas do mar e todos esses equinodermos. O que acontece? Esse sistema ambulacrário é um sistema hidrovascular, ou seja, tem água regulando. Então, a água do mar vai circular por esse sistema ambulacral, que são canais, e esses canais, controlando a quantidade de água dentro deles, vão conseguir fazer como se fossem sucções aqui. E essas sucções permitem que esse animal se locomova. Então, o sistema de canais se comunica com os pés ambulacrais. E também faz parte desse sistema ambulacral a ampola. A ampola é a parte que vai ser armazenada a água. E essa vesícula de armazenamento de água, ela vai se localizar nas extremidades dos pés ambulacrais. Olha aqui, ela funciona como se fossem ventosas para auxiliar, né, nessa regulação de quantidade de águas e vai ajudar esses pés ambulacrais a se fixarem no ambiente. Mas a estrela do mar não se movimenta assim, né? Ela se movimenta assim, olha lá, os pés ambulacrais, variando a quantidade de água, consegue se fixar no ambiente e se locomover. Uma coisa interessante dos equinodermos é que na digestão deles, eles têm sistema digestório completo, mas isso não é nenhuma novidade. O sistema digestório completo está vindo aí faz tempo, né, nos invertebrados. Lembrando que desde os nematóides nós temos boca e ânus. Mas uma característica que é interessante de se falar, só por mera curiosidade, é que a boca ela fica em contato com o substrato, ou seja, fica lá na parte do chão, tá? E o ânus é do lado oposto, ainda bem, né? Porque senão ele ia defecar, né? Liberar os resíduos muito próximo da boca e aí talvez não ia ser tão legal. Mas só curiosidades. Os ouriços do mar, que são aqueles animais que têm os espetinhos, eles têm uma coisa que chama lanterna de Aristóteles. Essa lanterna de Aristóteles permite a trituração do alimento. Então, eles conseguem, né, com esses músculos aqui que estão associados a essa lanterna de Aristóteles, ter bastante força para triturar o alimento. E, além disso, alguns desses organismos conseguem ter as pedicelárias, que são pinças para a captura de alimento. Essa parte da circulação dos equinodermos também é uma parte muito interessante, porque a gente vê que antes os animais, né, dos invertebrados tinham um sistema cardiovascular. Só que o que acontece agora? Eles não têm. Perde o sistema cardiovascular ou ele é muito reduzido. E aqui um jeitinho de mostrar que esses animais parecem ser muito fofinhos, mas que na real eles são predadores, tá?
Lembra lá no filme Procurando Nemo que a gente vê a estrelinha do mar cantando? Muito fofa, mas na real aquela estrela do mar não conseguiria estar naquele aquário junto com os outros peixes, porque ela ia comer todos eles. Não chorem, tá? Vai dar tudo certo. Desculpa por traumatizar esse filme para vocês para todo sempre. O sistema nervoso dos equinodermos é pouco desenvolvido, eles têm essa baixa capacidade locomotora, eles são bem lentos. As trocas gasosas são realizadas por meio desse próprio sistema ambulacral, que tem os canais de água aqui, então ajuda já nas trocas gasosas. E eles não possuem um sistema excretor próprio. Mas, professora, você acabou de falar que ele tem ânus, você contou do deuterostomado, falou um monte de coisa. Isso não é sistema excretor? Aqui, quando a gente fala que eles não possuem sistema excretor, a gente está falando que eles não têm um órgão próprio para filtrar as excretas. Por exemplo, nós temos os rins que vão ajudar a filtrar tudo, né? Eles não têm isso. Por isso que a gente fala que eles não têm sistema excretor, mesmo tendo o ânus. Reprodução, eles são organismos dioicos, ou seja, eles têm sexos separados. Nós temos a estrela do mar fêmea e a estrela do mar macho. Normalmente, tá? Na biologia, tudo tem exceção. Esses organismos, eles liberam seus gametas na água, então eles liberam os espermatozoides e os ovócitos, e há a fecundação externa, ou seja, há a junção do ovócito e espermatozoide do lado de fora do corpo deles. Depois eles apresentam uma larva, essa larva tem simetria bilateral e ela vai sofrer metamorfoses. Por que metamorfoses? Porque a forma larval é muito diferente da forma do adulto, então ela se transforma no jeitinho do adulto, sofrendo essa metamorfose. E uma coisinha aqui que é importante a gente falar desses organismos durante a reprodução é que eles podem ter essa placa madrepórica. O que é isso? É uma abertura da gônada para a liberação dos gametas. Então, é a parte que vai liberar os ovócitos e os espermatozoides na água. Esse sistema de liberação. E alguns são monóicos. O que monóicos quer dizer? Monóicos são organismos que têm os dois sexos em um único indivíduo. Ou seja, um único indivíduo é o macho e a fêmea tudo junto. E aí, esses organismos eles têm uma alta capacidade de regeneração. Quando você corta esses animais, eles conseguem formar dois novos indivíduos. Essa alta capacidade de regeneração aqui também é importante a gente falar que não ajuda só na reprodução dos organismos monóicos, né? Quando essas estrelas do mar, quando esses animais equinodermos perdem algumas partes do corpo dele, por exemplo, cortou essa ponta aqui, né, dessa estrela do mar, ela consegue se regenerar sozinha, então ela consegue voltar a ter essa ponta aqui por regeneração. E era isso que eu queria falar para vocês sobre os equinodermos, é o último organismo dos invertebrados. E na próxima aula a gente começa a falar dos organismos cordados, tá bom, meus amores? Um grande beijo, eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e até mais!